paz. Quero te desafiar também, nesse momento que nós estamos começando a compartilhar esse link aí pelo WhatsApp, pelas mídias sociais. O Facebook te dá a opção de você compartilhar e fazer salas de transmissão. Lá na sala de transmissão, você também tem a oportunidade de estar chamando amigos, parentes, para juntos celebrarmos ao Senhor pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós, aprendermos também com a palavra do Senhor. Hoje teremos várias surpresas aqui na live, tem uma família muito especial que vai entrar a qualquer momento conosco. Temos também a pastora Ellen, lá de Atlanta, nos Estados Unidos, estará ministrando ao nosso coração. Desde já eu quero te pedir, junte a sua família, eu tenho certeza que Deus quer falar contigo nessa noite. Tem muitas pessoas já conectadas, mas eu quero desafiar você. Compartilhe aí o link com amigos, com parentes. Hoje nós temos aí a estratégia da internet. Nós temos tantos amigos, tantos grupos, né, de WhatsApp, grupos no Facebook. E se cada um compartilhar aí com 50 amigos, com 100 amigos, você estará compartilhando, semeando a palavra do Senhor. Mais uma vez, quero desejar a todos, todas as mamães, um feliz Dia das Mães, já no finalzinho de domingo. Espero que tenha sido um dia abençoado, um dia tranquilo, mesmo no meio dessa quarentena. E mais uma vez quero me solidarizar com você que não tem mais a sua mãe, assim como eu, perdi a minha mãe muito cedo e tantos outros também que perderam a sua mãe. E como essa semana, uma semana muito dura também para todos nós, queremos interceder nesse primeiro momento também por você, mamãe, e por você que perdeu algum ente querido ao longo dos últimos anos e também nessa semana, uma semana difícil. Estamos ainda em quarentena. As notícias dão conta de que talvez seja decretado um lockdown na cidade do Rio de Janeiro aí, talvez amanhã ou depois. Alguns bairros já estão, como Campo Grande, se eu não estou enganado, Bangu também. Então, nós estamos vivendo esse tempo muito difícil. Muita confusão na política também. Então, é tempo de nós juntos continuarmos na nossa corrente de oração. Se você tem algum pedido de oração, deseja compartilhar, use o chat aqui do Facebook para que possamos, no momento final, estarmos entregando esses pedidos no altar do Senhor. Quero também agradecer a todos que têm sido fiéis à Primeira de Realengo, sustentando esse trabalho com seus dízimos, suas ofertas e também com mantimentos. Nós temos ajudado tantas famílias e é muito importante a sua contribuição. Deus tem abençoado a casa do Senhor e eu quero crer também que Deus tem abençoado a sua família. E quero pedir a você, curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, mais uma vez, rendemos graças a Ti. Mesmo em tempos difíceis, em tempos, ó Deus, de luto, em tempos, ó Pai, de sofrimento, nós temos a certeza que a Tua palavra nos afirma e nos garante que o Senhor é o nosso consolador. Teu Espírito, ó Pai, tem nos consolado nesse tempo difícil, onde faltam palavras, onde, ó Pai, nos falta a resposta, muitas das vezes. Nós temos somente a Ti a quem confiar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela provisão que vem direto do trono da graça. Pedimos a Ti, agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E essa oração, Deus, é baseada na confiança de que o Senhor detém, ó Pai, o Senhor é o dono da história, Tu és o Senhor da história, Tu és o Senhor, ó Deus, das nossas vidas. E a nossa limitada visão, a nossa limitada, ó Deus, ação também, mais uma vez, nesse tempo de quarentena, mostra a nossa fragilidade humana. Pai, como nós somos frágeis, fracos. Ó Senhor, esse vírus demonstra isso.
como nós, neste momento, nos sentimos, ó Deus, frágeis, nossas famílias, empregos, dinheiro. De que vale tudo isso, ó Deus, se nós não temos a Ti? Como bem disse alguém certa vez, precisamos aprender a valorizar não a vida nessa terra, mas, ó Deus, a valorizar a vida eterna que o Senhor, ó Deus, conquistou, prometeu e nos deu, ó Deus. A Bíblia diz que, ó Deus, somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Isso é a maior mensagem do Evangelho. Isso é a maior, meu Pai, certeza das nossas vidas. Senhor, as famílias enlutadas, nós pedimos ao Senhor o teu consolo, a sua mão sobre o coração de cada um. A vida da irmã Ivone, Deus. Senhor, traz consolo a ela. A tantos, ó Deus, que estão com seus familiares em hospitais, adoentados. Senhor, nós clamamos a Ti. Ó Pai, interfira, usa os médicos, medicamentos. Dá também aos governantes, ó Deus, temor do Senhor e sabedoria. Pai, renova a força de todos os que estão trabalhando na linha de frente. Viemos, ó Deus, hospitais, médicos, todos que trabalham na área de saúde, de transporte, caminhoneiros, policiais, bombeiros e tantas outras profissões, ó Pai, que agora foge à minha memória. Renova a força, protege esses homens e mulheres nesse tempo tão difícil. A cada mamãe que agora conecta-se conosco pela internet, que está assistindo esse vídeo, nós também clamamos ao Senhor a sua visitação, Deus. Seu Santo Espírito visite a cada lar, a cada coração. Mesmo no tempo de tanta dificuldade, também, ó Deus, semana, muitas mamães e até papais e tantas pessoas, ó Deus, fizeram aniversário. Ó Senhor, que o Senhor dê muitos anos de vida a todas as pessoas, ó Deus, que têm aniversariado nesse tempo de pandemia, que tem sido um tempo diferente, até mesmo para o Pai, a confraternização do aniversário. Essa é a nossa oração, pedimos ao Senhor a sua unção nesse culto, a sua direção, o seu agir, possa, Deus, adentrar o nosso coração e a nossa mente. Usa, Deus, a pastora Ellen também com graça nessa noite, que tão gentilmente atendeu o nosso pedido. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, você que chegou agora, quero te desafiar, encorajar, na verdade. Compartilha aí com amigos, com parentes, esse link da nossa transmissão, não somente hoje, nossos cultos têm sido terça-feira, às 20, quinta-feira, às 20 horas, e domingo pela manhã, às 10, estamos aprendendo sobre famílias da Bíblia. Hoje foi a família da Eucana. E aos domingos à noite também temos tido os nossos cultos. Compartilha aí os links, compartilha aí com amigos e parentes, no grupo de WhatsApp, aqui no Facebook também, para que mais pessoas se juntem a nós na nossa corrente de oração, de reflexão e de aprendizado na palavra. Aguenta aí, eu vou chamar uma família muito especial agora, vai participar conosco, eu acho que você vai amar. Olha quem está na área aí, ó. Tudo bom, Tiago, Roberta? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Saudade de todos. Vocês estão com saudade aí da galera? Sim. Muita saudade. Todo mundo com saudade, né? Eu gostaria de trazer aqui uma palavra para a igreja, né? Infelizmente, nós estamos passando por esse momento difícil de treinamento. E eu gostaria de dizer para os irmãos que isso tudo vai passar. É claro que nós não queríamos que o templo estivesse fechado. Hoje é o dia que nós estamos ali, estaremos reunidos ali, adorando ao Senhor, mas o nosso templo está fechado, porém a igreja nunca se fechou, porque a igreja somos nós. Então eu tenho certeza que nesse momento de confinamento, onde é muito difícil para todos nós, mas eu posso ter certeza que
os irmãos estão orando nesse período muito mais do que a gente costumava orar antes. Acredito que nesse período de confinamento, os irmãos estão pensando muito mais uns nos outros do que a gente pensava antes. Então, isso tudo é uma lição. Ninguém queria estar passando por isso, mas se estamos passando, porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque nós temos força para enfrentar esse obstáculo. E eu tenho certeza que esse período vai passar. Como o pastor mesmo disse na transmissão minutos antes, a igreja mesmo fechada, o templo mesmo fechado, a igreja tem se mostrado ativa. Eu acredito que a gente nunca arrecadou tantos alimentos e nunca ajudou tantas famílias como a gente vem fazendo agora. E isso tudo é para provar que quando esse momento passar, a nossa igreja vai estar mais forte. Quando esse momento passar, nós vamos poder olhar uns para os outros e dizer, nossa, por que a gente não fazia isso antes e a gente está fazendo isso agora? A gente vai ver os sorrisos maiores, a gente vai ter aquela vontade de abraçar os irmãos muito mais do que a gente tinha antes. Então, essa é a palavra que eu tenho para dizer, que temos que nos manter fortes, mesmo à distância, nós temos que nos manter unidos, porque para Deus e para as nossas orações não existem barreiras. Então, se nós nos unirmos em oração, independente de onde estivermos, Deus vai nos ouvir, Deus vai ouvir o que nós estamos pedindo, o que nós estamos clamando, e esse momento vai ficar muito mais leve para todos nós, para todos os irmãos. O que eu queria dizer é que, primeiramente, eu queria mandar os parabéns. Os parabéns para todas as mamães, para todas as mamães que estão participando da live. Hoje foi um domingo diferente, eu não pude estar com a minha mãe, o Thiago não pôde estar com a mãe dele. Nós não podemos trocar aquele carinho que a gente costuma trocar todas as manhãs no domingo do Dia das Mães na igreja, mas ainda assim eu creio que a presença do Senhor não nos falta. Não falta na nossa família, não falta na casa dos irmãos. E nós temos aprendido novas formas de afeto, de carinho. Novas de trocar afeto e carinho. E eu tenho certeza que o carinho chegou até nós no dia de hoje e chegou na casa dos irmãos também. Então, eu queria mandar um beijo no coração de todo mundo, daqueles que por algum motivo estão mais tristes no dia de hoje, que o Senhor possa renovar as forças, trazer alegria aos corações e a paz que nós tanto necessitamos. Tá? Um beijo. Amém. Oi, Roberta. Tiago, tudo bom? Estão me escutando? Sim. Roberta, você pode orar por nós aí, pelas famílias, pelas mamães, pelo seu Dia das Mães aí? Sim. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos na tua presença, por estarmos falando contigo. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos guardado nesse tempo. Te agradeço, Senhor Deus, porque pela oportunidade de estarmos guardados em nossos lares. Te agradecemos por todo o cuidado, Senhor, por todas as famílias, meu Deus. Te agradecemos pela tua provisão, Senhor Deus, porque o Senhor tem dado, tem protegido, tem ajudado nas nossas necessidades. O Senhor nos dá muito além daquilo que nós precisamos. Te pedimos uma bênção especial por todas as famílias da nossa igreja e aquelas que também estão aqui, Senhor Deus, ouvindo essa transmissão. Te pedimos uma bênção especial para a família da irmã Ivone Pires, que o Senhor possa trazer a paz, o consolo necessário aos corações, que o Senhor cure, meu Pai, os enfermos, Senhor, abençoe meus aqueles que estão passando por alguma necessidade, que o Senhor usar as nossas vidas, meu Deus, como
canal de bênçãos na vida das outras pessoas também. Que esse tempo seja um tempo de oportunidade, um tempo de crescimento, um tempo em que possamos voltar aos nossos princípios, aos nossos valores, e que, depois que tudo isso passar, possamos estar mais unidos ainda na Tua presença. Muito obrigado por tudo. Essa oração eu faço. Já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ó, estão perguntando cadê o Davi aí, ó. Davi, cadê os bebês aí, Davi e João? Davi! Chega aí, Davi! Davi. Cadê o Davi? Davi se escondeu. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. De nada. Você que está nos assistindo, quero te convidar aí mais uma vez, desafiar. Compartilhe com seus amigos aí a nossa live. Ó, um beijo, família linda. Beijo. Beijo, pastor. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto aqui, eu vou estar chamando aqui a pastora Ellen. Ela vai entrar aqui conosco, mas outras famílias estarão participando conosco ao longo desse mês da família. Nós temos a gincana do mês da família, que tem várias atividades aí para que você possa investir na sua família nesse tempo onde estamos em quarentena. No dia de amanhã, você pode encontrar o link aqui na página da igreja, aqui mesmo, na Primeira de Realengo. Nós temos tido um tempo muito agradável, um discipulado com famílias, aqui pelo Zoom. Então, você que é casado, nós temos tido essa oportunidade de casal aí, que está junto, marido e mulher, de aprender um pouco mais da palavra de Deus, assuntos que falam de casamento. Então, você é nosso convidado amanhã, 8 horas, nós temos a nossa reunião pelo Zoom. Na quarta-feira, teremos a presença da psicanalista e também formada em teologia, bacharel, a Josiane, que ela está trazendo, na última semana, ela falou sobre ansiedade, e dessa vez mais um tema que é muito oportuno para o tempo que nós estamos vivendo de quarentena. Então, quero te desafiar nesse momento a participar aí do Zoom também. Tem sido um tempo muito legal. Para você que é da igreja, mais uma vez, enquanto a pastora se conecta aqui, ela está se conectando aqui, eu quero deixar para você aqui a conta da igreja. Não tenho nenhum problema em falar com você que é membro da igreja. A conta da igreja está aí, o CNPJ também. Você pode continuar investindo nessa obra. Nós continuamos trabalhando, irmãos, ali com missões, no campo missionário, com famílias também que estamos ajudando. Então, é muito importante que você continue contribuindo. Meu último aviso aqui para dar a palavra à pastora Ellen é sobre aconselhamento pastoral. Se você deseja conversar, está precisando aí de alguma ajuda, né? Nós, como pastores ali, pastor Richard, o Nabor e o Miller, estamos disponibilizando o nosso telefone. Você pode fazer um zap aí. Nós temos o prazer de poder bater um papo com você. E, mais uma vez, não poderia deixar parabéns a todas as mamães nesse dia tão especial que nos espera. Vou chamar a pastora Ellen. Graça e paz. Já está entrando aqui na tela. Quero pedir que você possa, de uma maneira muito especial aí, colocar-se na presença de Deus. A senhora me escuta? Cortou um pouquinho, mas voltou agora. Tá tudo bem por aí? Como é que tá o negócio aí? Graças a Deus. Muito corona, não, né? É, um pouquinho, mas nós estamos seguros, graças a Deus, na força do Senhor. Então, eu vou orar pela pastora. Amém. Eu vou sair da transmissão, mas eu estou sempre aqui. Depois eu volto. Amém, beleza. Deus abençoe. Sinta-se à vontade. Tá tudo... Quanto tá a temperatura aí nos Estados Unidos? Está em 5 graus? Não, tá 18 graus agora. De manhã estava 10 graus. Então tá bem ameno, tá ótima a temperatura. Tá tranquilo? Sim.
Então tá, vamos orar. Senhor, nós queremos abençoar a vida da pastora Ellen, Amém. missionária ali nos Estados Unidos, mamãe também. Senhor. Que o Senhor, ó Deus, a use com graça nesse momento, Amém. onde desejamos ouvir mais uma vez, Oh, Deus. ouvir a sua voz. Abençoa sua serva, sua família também, seu marido, seus filhos, seu ministério ali naquele lugar, Amém. que faça prosperar ali, Deus. Dê a ela estratégia para, no tempo de pandemia também, Amém. poder estar propagando o Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Aleluia. Nós oramos, pedimos ao Senhor a sua bênção sobre todas as casas e Amém. sobre a vida de cada um que se conecta. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns aí, pastora. Feliz Dia das Mães. Obrigada, pastor. Muito obrigada. E parabéns a todas as mamães da igreja, a todas as irmãs. Fica à vontade, fica na paz, depois eu volto. Amém, a paz. A graça e a paz de Jesus seja com todos os irmãos, irmãs, com todos os jovens, todas as pessoas que estão nos assistindo nessa hora. Primeiramente, eu quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães, as vovós, a todo mundo que cuida de alguém, que é responsável por alguém e que tem esse cuidado materno por alguém que está debaixo da sua autoridade. Em nome de Jesus, sejam cheias de sabedoria do alto, sejam cheias de unção do Senhor, sejam cheias de capacitação do Senhor para fazer um excelente trabalho com aqueles que o Senhor nos confiou. Amém? E haja sabedoria, né, irmãs? Precisamos, né? Eu quero, nessa noite, compartilhar uma breve mensagem do Senhor para a sua vida, para a minha vida, uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração. E o tema dessa mensagem é para um tempo como este. Parafraseando um pouco do texto do livro de Esther, que nós vamos estar lendo, e nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Esther e conectar a realidade da nossa vida, as promessas de Deus para a nossa vida, os propósitos de Deus para cada um de nós nesse tempo, um pouquinho com o aprendizado da história de Esther. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida de uma forma especial. Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 4. Eu vou estar lendo do versículo 11 até o versículo 17. Essa história é bem longa, ela envolve mais capítulos, mas eu quero ler com você somente essa parte do texto. Esther, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o seu cetro de ouro, para que viva. Mas eu já tinha 30 dias, não sou chamada para entrar e ter com o rei. Verso 12. E referiram a Mardoqueu as palavras de Esther. Verso 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Não imagines que por estares no palácio do rei terás mais sorte para escapar do que de todos os outros judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste a teu reino. Verso 15. De novo, Esther mandou-os responder a Mardoqueu. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Também eu e as minhas moças assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é costume segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Verso 17. Então Mardoqueu fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Eu quero somente mais uma vez orar com você rapidamente. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais a todos que nos assistem nessa hora. Jovens, idosos, adultos, crianças, aonde quer que essa palavra esteja chegando. Que teu Santo Espírito tenha liberdade para ministrar a cada coração verdade, sabedoria, justiça, segundo a sua palavra, ó Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito contrário à palavra de Deus. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito contrário à adoração, à libertação e à conversão de vidas. A plena liberdade do Espírito Santo esteja governando em cada coração. Que os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações estejam atentos à sua voz, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém
e amém. Queridos, eu sei que esse é um tempo muito difícil que todos nós estamos vivendo, né? Eu estava conversando um dia desses com o meu filho mais velho, o Pedro, ele tem 15 anos, e eu disse, meu filho, essa situação que nós estamos passando, uma vez passando por ela, é o tipo de história que quando eu tiver 80 anos de idade, eu vou estar contando para os meus netinhos que a gente viveu uma pandemia, e eles vão dizer, uau, que história é essa da minha avó, né? Que história mais louca é essa? Essa velha adora contar anedotas, contar histórias, vai parecer que foi mentira, vai parecer que não foi verdade. Mas a nossa geração, ela nunca viveu uma situação como essa. E todas as vezes que o ser humano ele se depara com uma situação que ele nunca viveu antes, dá medo, assusta, inibe a gente, faz a gente ficar com as nossas defesas retraídas, faz com que a gente tenha medo do futuro, faz com que a gente tenha medo do amanhã, porque a gente não tem um prognóstico de futuro muito claro na nossa mente. E todas essas coisas tornam a gente um pouco apreensivos em toda essa circunstância. Mesmo como servos do Senhor, mesmo como filhos de Deus, mesmo como pessoas de fé, nós somos seres humanos, temos o nosso emocional também abalado, temos os nossos sentimentos abalados também com toda essa circunstância. Não somos abalados a ponto de perder a esperança, de entrar em desespero, não, porque temos a nossa fé em Cristo Jesus, temos a certeza de que Ele continua sendo nosso bom pastor, temos a certeza que em todas essas coisas o Senhor vai passar conosco. Temos uma promessa do Pai que se passássemos pelos vales, pelas montanhas, pelo fogo, pelas muitas águas, Ele ali estaria conosco. E Ele continua cumprindo essa promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em qualquer circunstância, você tem a garantia como filho de Deus de que o Senhor está ao seu lado. Mas mesmo com essa certeza e com essa fé, toda essa circunstância tem abalado as pessoas. E isso é natural. Até certo ponto é natural. Eu quero ministrar aos nossos corações uma palavra acerca da vida de uma jovem que estava vivendo uma circunstância desfavorável, que estava num contexto histórico, político, social, absolutamente assustador. E Deus levantou essa jovem para fazer diferença naquele tempo desfavorável. Deus levantou aquela jovem para ser a luz no meio de toda aquela confusão, para ser um instrumento dele, para trazer livramento ao seu povo, para mudar a história do seu povo através da vida daquela jovem. E eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre a história de Esther, bem resumidamente. Esther era uma jovem judia, órfã, ou seja, ela não tinha os seus pais. Ela foi criada por um primo, né, o judeu Mardoqueu, lá em Esther 2:7, fala que ela foi criada pelo filho de um dos seus tios, o que quer dizer que era um primo de Esther. Esther vivia em Suzã, capital do Império Persa, porque ela fazia parte do grupo que foi levado, deportado pelos babilônicos. De modo que, logo em sequência, quando veio a dominação persa, ali estava Esther, vivendo como uma jovem estrangeira, como uma jovem exilada, naquele lugar que não era o seu lugar de origem, que não era o seu lugar confortável. Esther, órfã, exilada, estrangeira e vivendo aonde não era exatamente o lugar onde ela queria viver. Naquele contexto, Deus a levanta para defender a sua nação. Deus a levanta como intercessora da sua nação. Deus a levanta para fazer a diferença e salvar a vida de muitos, ainda que aquele fosse um momento absolutamente difícil e desfavorável para a jovem Esther. De repente, acontece o episódio lá da deposição da rainha Vasti, e, por ordem do rei, se promove, os irmãos devem conhecer a história, se você não conhece, você já ouviu falar, se promove uma espécie de concurso de beleza para se eleger uma nova rainha para o reino. E Esther entra nesse concurso, eu acredito que com muitas desvantagens do ponto de vista de que ela era uma jovem humilde, órfã, estrangeira, exilada, todas as circunstâncias desfavoráveis a Esther, mas porque era da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, Deus colocou Esther dentro do palácio. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. O lugar aonde Deus quer colocar você, Ele vai colocar.
Ainda que seja no momento de pandemia, ainda que seja no momento político confuso, ainda que seja um momento, aos olhos humanos, desfavorável, ainda que seja um momento econômico muito ruim, ainda que seja um momento de medo generalizado, o lugar onde Deus deseja colocar você, Ele vai colocar. A porta que Deus deseja abrir para você, Ele vai abrir. Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre os seus propósitos, é um Deus que cumpre as suas promessas, e nenhuma das suas promessas vai cair por terra. Se você crê no lugar onde você está, diga amém. Esther é colocada pelas mãos do Senhor dentro do palácio. E ali, né, naquele concurso promovido pelo rei Assuero, ou Xerxes I, essa espécie de concurso, de uma forma sobrenatural, de uma forma inesperada, Esther ganha esse concurso. E ela se torna rainha do Império Persa. Esther agora é rainha. Ela tem acesso ao rei, ela vive dentro do palácio e ela está lá dentro, porque o Senhor a colocou com o propósito de trazer livramento ao seu povo, num tempo como aquele, num tempo de necessidade, num tempo de perseguição aos judeus, num tempo de decreto de morte sobre a vida dos servos do Senhor. Deus levanta num tempo como aquele, num tempo difícil, uma jovem especial para cumprir os seus propósitos cabalmente. Nesse tempo, querido, no tempo que se chama hoje, Deus levanta a mim e a você, jovem, criança, idoso, adulto, a quem quer que Deus deseje alcançar, Ele levanta a mim e a você para um tempo como este. Aleluia! Um tempo de pandemia, um tempo de morte, um tempo de doença, um tempo de medo. E eu digo para você que diante de todas as circunstâncias terríveis que estão acontecendo, o pior de tudo é o medo. Eu vou falar sobre o medo mais para frente. Vamos parar por aqui por enquanto. Primeiro ponto que eu quero destacar com você é sobre a vida de Esther, trazendo para a nossa vida, trazendo para a maneira como Deus pode nos usar nesse tempo, como Deus pode fazer algo especial através da nossa vida nesse tempo, num tempo como este, num tempo desfavorável como este. Deus pode fazer através da minha e da sua vida, como fez através da vida de Esther. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: Deus levanta pessoas especiais para grandes missões em tempos de crise. Vou repetir. Deus levanta pessoas especiais para grandes missões em tempos de crise. Foi assim com Isaías, no ano da morte do seu rei, no ano em que o povo estava em idolatria, no ano em que o rei morreu leproso, no ano em que houve um terremoto em Israel e provavelmente consequências econômicas negativas desse terremoto, no ano confuso. Foi o ano em que Deus se revelou a Isaías como Deus Todo-Poderoso. Foi o ano em que os olhos de Isaías viram o rei. Foi o ano em que o Senhor se revelou a Isaías. Foi o ano em que o chamado de Isaías de fato se concretizou. Naquele ano, Isaías foi chamado. Naquele ano, o Senhor se revelou a Isaías. Foi assim com Gideão. Num período de dominação estrangeira, num período de humilhação, num período de absoluta desvantagem militar, Deus levanta Gideão. Foi assim com Moisés e foi assim com tantos outros. Foi assim com Esther, num tempo desfavorável, num tempo de exílio, num tempo de humilhação, numa condição desfavorável. O Senhor levanta Esther para fazer a diferença na vida de todo um povo, de toda uma nação, para mudar a história de um povo que poderia ter sido completamente dizimado naquela circunstância. Queridos, Deus vai levantar você para fazer o que Ele tem que fazer através da sua vida, ainda que num tempo desfavorável, ainda que num tempo como este, ainda que num tempo de pandemia, ainda que num tempo de morte, ainda que num tempo de medo, de doenças generalizados. Deus, Ele pode e vai levantar a mim e a você, seja à distância, seja presencialmente, seja orando por pessoas através do telefone, seja ministrando uma palavra profética escrita, seja fazendo uma live no Facebook, seja mandando uma carta, um bilhetinho, seja... Eu tenho uns pastores da minha denominação, lá na cidade de Goiânia. Deus deu uma estratégia muito linda para eles. Tem uma das pastoras que cozinha muito bem e ela está fazendo cookies, aqueles biscoitos bem caseiros que faz no forno, né, bem fresquinho, e ela monta aqueles kits de biscoito e os pastores da igreja e os obreiros auxiliares vão visitando a cada irmão, não entrando, claro, porque não pode, né,
deixa o biscoito na porta, uma cestinha com biscoito, como uma forma de carinho, uma cartinha com uma mensagem de fé. E ali, à distância, né, com cerca de 4 metros de distância, aqueles obreiros ou pastores estendem as mãos e oram abençoando aquelas famílias. Uma missão especial, um carinho especial está sendo feito, está sendo ministrado. Eu acompanhei o início da live também, essa família linda, compartilhando um pouco da palavra de Deus, compartilhando um pouco do que o Senhor está fazendo nesse tempo. Deus está levantando pessoas, Deus está levantando essa geração, Deus está levantando a igreja para uma missão especial, num tempo como este, ainda que seja um tempo desfavorável, queridos. Deus está nos levantando, Deus está nos forjando, Deus está fazendo coisas especiais, em meio a tantas más notícias, em meio a rumores de morte, em meio a rumores de guerra, em meio ao medo, em meio à escassez econômica, em meio à dificuldade financeira, em meio ao desemprego, em meio a tanta crise política, em meio a tanta confusão, a tantas vozes ao mesmo tempo. Eu quero dizer para você, querido, que em meio a tudo isso, num tempo como este, Deus está nos levantando para fazer algo especial. Deus está nos levantando para viver coisas especiais. Há tantas más notícias acontecendo, mas eu quero, nesse tempo, compartilhar algumas boas notícias com você. A primeira boa notícia que eu quero compartilhar é que o Rei, o Senhor do Universo, ele continua sentado sobre o trono, no trono que nunca será abalado. Ele reina, ele governa para todo sempre. Nada, absolutamente nada, foge ao controle do nosso Deus. Absolutamente nada foge ao governo do Senhor. O Rei da Glória continua sobre o trono. O Príncipe da Paz continua governando e o seu reino nunca terá fim. E se você tem confiado a sua vida a Ele, você pode ficar tranquilo e descansar o seu coração. Essa é uma das boas notícias que eu quero dar para você nessa noite. Sabe outras boas notícias? Os cultos domésticos foram restaurados. A vida de oração de muitas pessoas está sendo restaurada. O avivamento na vida espiritual pessoal de muitas pessoas e de muitas igrejas está sendo restaurado. Muitas pessoas estão acertando a sua vida com Deus, voltando para Jesus, se reconciliando com Deus. Muitas pessoas estão aceitando a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas através da internet, através das lives, através dos cultos online. Eu recebi uma informação um dia desses que nos últimos 2 meses, aqui nos Estados Unidos, se bateu recorde de venda de Bíblias. Bíblia física, Bíblia de papel. Quando hoje está muito mais difundido, né, as Bíblias digitais, eu mesma, particularmente, hoje uso mais a digital, porque eu consigo fazer as anotações, montar os sermões, acaba sendo bastante prático. Mas para minha devocional, eu uso ainda a Bíblia de papel. Bateu-se recorde de venda de Bíblia. Num tempo como esse, se bateu recorde de venda de Bíblia, as pessoas estão sedentas, buscando a palavra de Deus, se voltando para Deus, se voltando para o sagrado, quando a ciência, a humanidade, os políticos, as autoridades não têm resposta. A palavra de Deus tem resposta. E as pessoas começam a se voltar para Deus. A igreja é a resposta num tempo como este. Eu e você somos resposta para essa geração num tempo como este. Algumas das boas notícias foram compartilhadas aqui. Apesar de um tempo difícil, há muitas boas notícias para serem compartilhadas. Deus está se movimentando. Deus está fazendo a sua obra. O primeiro ponto que eu compartilhei com você: Deus levanta pessoas especiais para grandes missões em tempos de crise. Foi assim com Esther e com certeza está sendo assim com a igreja nesse tempo. Amém? Segundo ponto: todos aqueles que Deus levanta precisam vencer o medo. Vou repetir. Todos aqueles que Deus levanta precisam vencer o medo. O medo nos paralisa. O medo decreta a derrota antes de começar a batalha. O medo nos impede de ir adiante. O medo nos impede de obedecer. O medo nos impede de cumprir a missão. Eu quero que você compreenda uma coisa no nome de Jesus. Aquilo que os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia fizeram, poderosamente usados pelo Senhor, não foi com a ausência de medo. O medo estava lá, mas eles conseguiram romper, obedecer, avançar e cumprir o propósito, apesar do medo, mesmo com o medo. Eles foram com medo e tudo e atropelaram. Você entende isso? Sabe quando a palavra nos conta que Davi se colocou à disposição para lutar contra o gigante Golias?
Davi fala de forma destemida, Davi fala de forma ousada, Davi fala de forma impetuosa, mas a Bíblia não diz que não havia uma pontinha de medo lá no fundo do coração de Davi. Talvez houvesse. Estou só conjecturando, a Bíblia não fala isso. Talvez houvesse. Mas o fato é que ele foi lá e cumpriu a missão, e cumpriu o propósito, e venceu na força do Senhor dos Exércitos. Aqui, nesse momento, Esther pede para que toda a nação jejuasse e orasse por ela, porque ela ia se arriscar, ela ia pedir uma audiência com o rei, ela ia falar com o rei, sabendo que isso não era algo comum. Ela poderia morrer se ela não tivesse sido chamada à presença do rei e tivesse a audácia, a ousadia de se colocar diante do rei sem autorização. Mas ela pede, olha, orem por mim, jejuem por mim, me fortaleçam em oração, todo mundo, vamos junto no propósito, mas se eu morrer, morri. Agora eu vou fazer o que precisa ser feito na força do Senhor. Eu estou parafraseando aqui. Entenda, a missão dada precisa ser missão cumprida. Não morra por antecipação de medo. A palavra de Deus nos diz que o amor dele lança fora todo medo, em nome de Jesus. Onde você estiver, que todo espírito de medo saia na autoridade do nome de Jesus. Aonde você estiver, que todo espírito de medo, de pânico, de pavor, de depressão, de ansiedade, saia da tua vida na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de insônia, sai na autoridade do nome de Jesus. Decretamos a paz de Cristo que excede a todo entendimento sobre cada mente, sobre cada coração, sobre cada vida daqueles que nos ouvem. Espírito de medo, fora, sai na autoridade do nome de Jesus. Esther foi até a presença do rei se arriscando, e ela sabia muito bem que estava se arriscando. Mas havia um propósito que precisava ser cumprido. Se ela não fosse interceder junto ao rei, o que poderia ter acontecido com o seu povo? E quando Mardoqueu diz a ela, quem sabe não foi para um tempo como este, sabe que ele está dizendo, olha, Deus te levantou para um tempo como esse. Só tem você para cumprir a missão, só tem você para se colocar na presença do rei, então você vai. Ele sugere que ela vá. E assim, eu quero dizer para você que se Deus levantou você no lugar onde você está, na família onde você está, na cidade onde você vive, no país onde você vive, não é à toa que em 2020 você tem a idade que você tem, você vive aonde você vive e você tem acesso às pessoas das quais você tem. Deus levantou a mim e a você para um tempo como este. E o medo precisa deixar de ser um impeditivo para que você avance. O medo precisa deixar de ser uma ferramenta do inimigo que te derrota antes da batalha. Queridos, precisamos lutar de pé na autoridade do nome de Jesus. Precisamos nos levantar com ousadia e autoridade, orando, intercedendo, liberando palavras proféticas, liberando palavra de salvação, liberando palavra de esperança, liberando palavra de conforto, de consolação, chorando com os que choram, levantando os que estão caídos, acolhendo aqueles que estão se sentindo sozinhos, ministrando palavra de bênção, palavra positiva, compartilhando o que é bênção nesse tempo. Não há só más notícias, há coisas boas a serem compartilhadas. E nós precisamos ser essa voz profética que compartilha a bênção, que compartilha a graça, que compartilha a verdade e justiça da palavra do Senhor. Todos aqueles que se levantam na força do Senhor precisam vencer o medo. Esther, no livro de Esther, capítulo 4, verso 16, na última parte do verso, diz assim: depois irei ter com o rei, ainda que isso não seja costume segundo a lei, e se eu perecer, pereci. O que Esther está dizendo é, se eu morrer, morri, mas eu vou fazer o que precisa ser feito. Que essa unção de ousadia, queridos, encha o nosso coração nesse tempo. Que essa unção de ousadia, de intrepidez, de autoridade venha transbordar na nossa vida. Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, que sejamos ousados, sejamos profetas da bênção, profetas da vida, da paz, da justiça, da graça. Que possamos ser profetas do Senhor nessa geração. Esther teve que vencer o medo de morrer, o medo de perecer. Pelos costumes da época, isso poderia acontecer se uma esposa se apresentasse na presença do rei sem ser chamada, mas ela alcançou um favor, ela alcançou uma graça especial da parte do rei, porque assim aprouve ao Senhor, Deus já havia preparado tudo, queridos. Às vezes você não se levanta, não se move, não fala, não age com medo
você. Em nome de Jesus. Se Deus mandou você fazer algo, se Deus colocou algo em seu coração, um propósito, um sonho, uma palavra, uma visão, uma vontade, um sentimento que você sente que é da parte de Deus, de fazer algo por alguém, de liberar uma palavra a alguém, de fazer algo, querido, vença o medo no nome de Jesus, levante-se e faça na força do Senhor. Risco sempre existe. Sabe quem não corre risco? Quem não faz nada. Sabe quem não corre risco? Quem não realiza nada. Quem não sonha, quem não projeta, quem não se levanta, quem não faz nada. Aí não se arrisca, aí não corre risco. Mas qualquer pessoa que empreende, que se levanta, que quer fazer, que tem sonho, que tem propósito, que tem vontade, que quer obedecer, que quer fazer a obra de Deus, todas essas pessoas vão ter que se arriscar e, consequentemente, vão ter que vencer o medo para fazer alguma coisa. Foi assim com os grandes homens e mulheres de Deus na palavra. Quando eu vejo a história bíblica desses homens e mulheres de Deus, eu vejo histórias de fé, de ousadia, de coragem, mas eu vejo histórias de pessoas que, antes de tudo, venceram o medo e confiaram em Deus para que estivessem no lugar onde estivessem, para que fizessem o que precisava ser feito. Ela alcançou o favor do Senhor. Esther venceu o medo e teve que se arriscar. Amém? Terceiro ponto. Ele nos levanta para um tempo como este. Eu quero que você repita isso no lugar onde você estiver. Ele me levanta para um tempo como este. Ele me levanta para um tempo como este. Pastora, e que tempo é este? Vamos falar um pouquinho do... Antes de pandemia, né? Antes de pandemia. O mundo já não estava bom, né, irmãos? O mundo já estava indo de mal a pior. As notícias já não eram boas. A iniquidade se multiplicando, o amor de muitos se esfriando, aquelas palavras de que Jesus fala ali no princípio das dores, as palavras de Jesus em relação aos tempos do fim, a gente começa a ver algumas características, não estou sendo aqui profeta do caos de forma alguma, mas a gente precisa ter sabedoria na palavra, a gente não pode ser tolo de ignorar a palavra quando a gente está vendo os sinais. O mundo já não ia bem antes de pandemia. Para um tempo de violência, Deus nos levantou para profetizar a paz. Para um tempo de morte, Deus nos levantou para profetizar a vida. Aleluia. Para um tempo de esfriamento do amor, Deus nos levantou para ministrar amor, graça, bondade, misericórdia, compaixão, força. Aleluia. Ministros do entendimento sobre as famílias, sobre os relacionamentos, sobre as amizades entre as pessoas. Deus nos levantou para um tempo como esse, para ministrar palavras de amor, palavras de sabedoria, palavras de entendimento. Para um tempo como esse, de corrupção moral, Deus nos levantou para afirmar os valores da família, os valores da sexualidade santa, os valores de um relacionamento conforme a palavra de Deus. Precisamos ministrar a honestidade moral, defender o que é certo, o que é correto. Para um tempo como este, de esfriamento da fé, Deus nos levantou como sacerdócio vivo. Deus nos levantou como brasas. Deus nos levantou como igreja do Senhor para ministrar a vida dele, o fogo santo dele, o poder dele, a graça dele e incendiar as pessoas ao nosso redor. Para um tempo como esse de esfriamento da fé, Deus nos levantou como pequenos avivalistas dessa geração, como uma igreja avivada nessa geração. Para um tempo como este, de pandemia, de isolamento, de medo, de ameaças, de morte, de crise econômica, Deus nos levantou para afirmar a nossa fé. Aleluia. Mulheres, Deus nos levantou para sermos mulheres ministradoras do amor de Deus. Mulheres que equilibram o lar, que ministram graça, que ministram amor, que ministram vida, que ministram bondade, misericórdia, que nos ensina, aquelas que ensinam a praticar a palavra, aquelas que ensinam a ser exemplo, aquelas que são exemplo para aqueles que olham. Para um tempo como este, o Senhor nos ensina a ministrar as pessoas ao nosso redor. Esse tempo de pandemia tem muito a nos ensinar, queridos. Como eu disse no princípio, não há só notícias ruins, há muitas boas notícias a serem compartilhadas. E nós estamos compartilhando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Quarto e último ponto.
ele nos levantou para um tempo específico. Preste atenção numa coisa. Eu e você não temos o controle do tempo. Na verdade, nós não temos o controle de nada, né? Mas essa vida nos dá a falsa sensação de que nós temos o controle de alguma coisa. Não temos o controle do tempo. De repente, as escolas pararam, os calendários não têm mais importância, as agendas tiveram que ser remanejadas ou mesmo canceladas. A vida deu uma bagunçada, as coisas viraram de cabeça para baixo, e o que era urgente deixou de ser urgente, e o que não era prioridade passou a ser prioridade. Nós não temos o controle do tempo. Nosso Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo. Eu quero dizer para você que quando Deus tem um propósito, ele tem também um tempo para o cumprimento desse propósito. E nós não podemos deixar passar o tempo do cumprimento. Nós não podemos deixar passar o tempo da dispensação do Senhor. Precisamos estar no lugar onde o Senhor deseja que estejamos, cumprindo exatamente aquilo que o Senhor deseja que cumpramos. Se Esther se atrasasse em tomar a atitude de ter como rei e de pedir pelo seu povo, talvez todos os judeus naquele tempo teriam perecido. Talvez todo o seu povo teria sido dizimado. Talvez toda a história depois dela teria sido afetada. Mas ela agiu exatamente no tempo da dispensação do Senhor, para que as coisas se cumprissem exatamente como estavam nos planos do Pai. Se Deus colocou você, querido, na vida de alguém, para ser aquele que vai ministrar as boas novas de salvação, para ser aquele que vai compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo, para ser aquele que vai levar a palavra, para ser aquele que vai orar por um enfermo e o curar, para ser aquele que vai levar a palavra de consolação para uma família enlutada, para ser aquele que vai levar a palavra de vida para aqueles que estão sem esperança. Querido, faça no tempo da dispensação do Senhor. Não deixe passar o tempo, não deixe para amanhã. Eu tive já uma experiência assim, muito infeliz na minha caminhada cristã, que foi deixar de orar por uma pessoa no dia que foi solicitado. Uma pessoa estava enferma, estava internada no hospital. Eu não era pastor ainda, mas eu era líder, né, na casa do Senhor, era ministra de louvor. E sempre que me pediam para orar por um enfermo, para visitar alguém, eu ia. E acontece que essa pessoa pediu, um familiar dessa pessoa que estava doente, pediu que eu fosse lá orar no hospital. E eu estava bastante atarefada com coisas da universidade e não podia ir naquele dia. E eu disse, olha, eu vou amanhã. Hoje eu não posso ir porque eu estou um pouco enrolada aqui. E aí aconteceu que aquela pessoa não estava tão mal, ela não estava em coma, ela não estava num estado grave, mas aconteceu que naquela noite aquela pessoa veio a falecer. E durante muitos meses eu fiquei com aquela tristeza profunda, aquela amargura no meu coração, da dúvida de se aquele homem havia aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e pensando que o sangue daquele homem podia estar sobre as minhas mãos, porque eu não fui lá e orei por ele no tempo que foi solicitado, e não fiz o apelo para ele aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Irmãos, pensa numa tristeza, pensa numa angústia que eu fiquei aqueles dias, que foi uma situação muito, muito difícil, e eu tive um profundo arrependimento. Na verdade, a pessoa que Deus tinha designado para estar indo orar por ele, para fazer a ele a explicação do plano da salvação, o apelo para ele aceitar Cristo, a pessoa que Deus tinha designado era eu. E eu simplesmente não atentei para o tempo de dispensação do Senhor para o cumprimento daquela missão, por imaturidade espiritual, enfim. E o fato é que aquele homem veio a falecer, eu fui no sepultamento com muito pesar no meu coração, mas para muito alívio no meu coração. Um pastor que foi lá celebrar aquele funeral falou que teve lá naquele dia, que era o dia que eu fui solicitada para estar e não fui. Ele esteve lá no fim da tarde e ele fez o apelo para aquele homem. Ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador e ele foi salvo. Irmãos, pensa numa pessoa que parece que tirou 2 toneladas das costas naquele dia. Foi aquela palavra que aquele pastor deu. Eu tive um alívio, uma alegria tão grande no meu coração de saber que mesmo com a minha desobediência, mesmo com a minha negligência de não ter ido naquele tempo, aquele homem foi salvo, ele foi alcançado pela palavra. Houve um alívio no meu coração. Quero dizer a você, não deixe passar o tempo da dispensação do Senhor. Aquela lição ficou para mim
para que eu nunca mais deixasse que aquilo acontecesse novamente. Se Deus te deu uma missão, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu um propósito, se Deus te deu uma atitude a ser tomada, faça isso no tempo certo, porque o Senhor é contigo. Ele já preparou tudo. Vence o medo, vence a preguiça, vence o cansaço, vence o pavor. Em nome de Jesus, vai na força do Senhor e cumpre os propósitos do Pai nessa geração, para a sua vida e para a vida daqueles que o Senhor designou para você abençoar. Amém? Ele nos levantou para um tempo específico. Ele nos levantou para um tempo em especial. É nesse tempo, o tempo que se chama hoje. Se Esther esperasse um pouco mais, talvez todos os judeus da sua época teriam sido exterminados. Ela tinha que agir no tempo exato de Deus. E isso implica em obediência. Obediência. Eu finalizo aqui essa palavra, compartilhando com você, recapitulando os pontos dessa mensagem. Deus nos levanta, Ele levanta pessoas especiais para grandes missões em tempos de crise. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de crise. Segundo, todos aqueles que Deus levanta precisam vencer o medo. Não seja paralisado pelo medo, mas levante-se em ousadia, em coragem, em força, na presença do Senhor, no nome de Jesus. Terceiro, Ele nos levanta para um tempo de violência, escassez, esfriamento do amor, tempo de pandemia, tempo de maus rumores, tempo de morte, tempo de ameaça, tempo de pavor. Ele nos levanta em meio a circunstâncias mais desfavoráveis, mas Ele nos levanta para ministrar aquilo que é da parte dEle num tempo como esse. E quarto, Ele nos levantou para um tempo específico. Tem que agir e obedecer exatamente no tempo que o Senhor determinou, porque nós não temos o controle do tempo. Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Nosso Deus reina, governa para todo sempre. E você e eu, como filhos dele, como servos dele, precisamos nos colocar nessa posição, posição de obediência, posição de quem está pronto para que Deus possa agir através de nós. Amém? Eu quero orar com você nessa noite, com a permissão do pastor Richard, e orar com você algumas orações específicas. Primeiro, eu quero abençoar a sua vida, profetizando no nome de Jesus a aplicação dessa palavra, que você nesse tempo venha vencer o medo e agir, se levantar num tempo como esse, para o cumprimento dos propósitos de Deus através da sua igreja. A igreja, de repente, voltou para as casas, a igreja voltou para os lares, né? Como ela começou. E no lugar onde você está, igreja viva, templo vivo, sacerdócio real, você precisa, num tempo como esse, ser usado pelo Senhor para cumprir os propósitos dele nessa geração. Nesse tempo, eu quero orar por você, por capacitação, por força, por encorajamento, renovo das forças, renovo da fé e o renovo da sua vida espiritual. E segundo, eu quero fazer algo também com a permissão do pastor Richard, que foi algo que Deus colocou no meu coração. Deus falou comigo logo no início desse processo de pandemia, quando os cultos online começaram, de que toda mensagem que eu pregasse, eu deveria fazer o apelo, convidando pessoas a se decidirem ao lado de Jesus. Você que está nos assistindo, querido, talvez você seja um simpatizante do Evangelho, seja alguém que creia em Deus, que creia em Jesus, que respeite a religião. Eu quero dizer para você que tudo isso é muito bom. Se você simpatiza em ouvir a palavra, simpatiza com a igreja, isso é ótimo, isso é bênção. Mas a sua salvação, ela só é garantida no momento em que você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, no momento em que você aceita Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, no momento em que você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. E se você sentir o seu coração tocado por essa mensagem, se você sente que o seu desejo de entregar a sua vida a Jesus é para esse tempo, é agora, é hoje, eu quero orar por você na autoridade do nome de Jesus e convidar você a repetir comigo essa oração. Mas você não vai repetir como uma mera repetição, você vai repetir tendo fé no seu coração e crendo nas palavras que você está proferindo. Se você hoje deseja entregar a sua vida a Jesus, pedir a Jesus que governe a sua vida, ter a sua salvação, ter o seu nome escrito no livro da vida, ser considerado um filho de Deus, repita comigo essa oração, entregando a sua vida a Jesus. Faça isso. Entregue hoje a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está fazendo isso hoje, se a sua decisão é hoje, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, a Ti eu entrego a minha vida, o meu coração, o meu entendimento,
tudo que sou. Eu te convido, Senhor Jesus, para que seja meu Senhor, meu Salvador pessoal, meu único Senhor e único Salvador da minha vida. Senhor Jesus, governa a minha vida, governa os meus dias, escreve o meu nome no livro da vida, salva-me, perdoa os meus pecados, apaga os meus pecados, perdoa-me e me faça recomeçar contigo na frente da minha vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a minha vida diante de ti e te peço, seja o meu Salvador, o meu Senhor e o meu melhor amigo. Pai, eu abençoo essas vidas na autoridade do nome de Jesus, com toda a sorte de bênçãos em Cristo, que eles sejam selados com o Espírito Santo da promessa, que seus nomes sejam escritos no livro da vida e que salvação chegue a esses lares, a essas vidas, que a ti confiam nessa noite, suas vidas, seus corações, e que entregam a ti, tomam a decisão mais importante de suas vidas, de receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eu tomei essa decisão no ano de 1995, com 15 anos de idade, e eu digo a você, querido, que nem por um instante eu me arrependi. Essa foi a decisão mais acertada e mais linda de toda a minha vida. Pai, eu abençoo essas vidas com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Sela-os com o Espírito Santo da promessa, e que nenhum mal tenha mais poder sobre suas vidas. Cobre-os com teu sangue, Senhor. Cobre-os com teu sangue. No nome do teu Filho Jesus Cristo eu oro. Amém e amém. Amém. Agora eu quero rapidamente orar por cada irmão e irmã que nos assiste, pela igreja, em especial ministrando coragem, ousadia e graça e repreendendo todo espírito de medo que porventura possa estar assolando a sua vida, assolando o seu coração nesse tempo tão difícil. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro por cada servo do Senhor, por cada homem, cada mulher, cada idoso, cada criança, cada jovem, cada adolescente, sejam poderosamente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, sejam revestidos de autoridade, de justiça, de graça, do alto da cabeça até a planta dos pés, sejam revestidos com toda a tua armadura espiritual, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, renova a fé de cada um dos teus filhos, renova a unção sobre suas cabeças, libera óleo fresco, unção fresca sobre suas cabeças na autoridade do nome de Jesus. Que teu fogo, o Espírito Santo, venha queimar e arder em cada coração. Que teu fogo possa incendiar os corações. Que teu fogo possa incendiar a cada lar com a tua doce presença. Ministra, Senhor, força, ousadia, graça, unção, autoridade sobre a vida de cada um daqueles que nos assistem e que concordam conosco em oração. Que todo espírito de medo nas mentes, nos corações, nos lares, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de medo na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de pânico saia na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de desesperança, de falta de fé, saia na autoridade do nome de Jesus. Que todo espírito de depressão, de ansiedade, de insônia, de confusão mental, saia na autoridade do nome de Jesus. Sejam todos abençoados na plena liberdade e sabedoria do Espírito Santo de Deus, no nome poderoso e santo de Jesus. Queridos, muito obrigado por essa oportunidade. Eu agradeço com muito carinho ao pastor Richard Cias e a Primeira Igreja Batista de Realengo por essa oportunidade preciosa de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Que Deus a todos abençoe. Pastora, que Deus abençoe a sua vida, Henrique, Amém. Poderosamente. Amém. Quero mandar aí um abraço também para o maridão, pastor, aí, para a família. Amém. Obrigada. Eles estão lá embaixo cuidando do pequenininho. Do bebê. Uma palavra poderosa, oportuna para nós, nesse tempo tão difícil, onde nós estamos todos humanos, né, passando exatamente por esse tempo difícil, onde muitas das vezes nós nos deparamos com um pouquinho aí de medo de tudo que está acontecendo, e a palavra que o Senhor ministrou ao seu coração e a irmã serva do Senhor para nós nessa noite vem nos fazer lembrar
exatamente o que precisávamos. Nesse tempo, principalmente, a pastora não sabe, mas essa semana, uma semana que foi muito difícil para nós como igreja, onde nós perdemos pessoas muito amadas e queridas, e ao se deparar com tantas situações difíceis, nós muitas das vezes realmente começamos de alguma maneira a nos esquecer, não diria, mas começa a pairar dúvidas. Então, sua palavra foi uma bênção. Eu mesmo tomei algumas decisões pessoais aqui nesse momento. Eu acredito que muitos estão tomando decisões pessoais também. E você aí que tomou uma decisão muito especial nessa noite de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, ou até mesmo de voltar para os caminhos do Senhor. Os telefones estão passando aí na tela. Nós desejamos te conhecer, desejamos entrar em contato contigo. Você pode utilizar qualquer um desses contatos. Nós temos o prazer de entrar em contato contigo o mais rápido possível. Pastora, muito obrigado mesmo. Eu gostaria de terminar essa live aqui, dando só um aviso, mas eu queria que a pastora orasse para terminar. Pode ser? Pode, claro. Amém. Só quero reforçar aqui, você que tem nos acompanhado. Amanhã no Zoom, temos um discipulado de famílias para casais. Você é nosso convidado aqui no Facebook da igreja, vai seguir o link aí amanhã. Você pode clicar ali e entrar. Terça-feira voltamos. Na quinta-feira estará conosco o pastor Samuel Cesarino. Ele estará pregando também. Então, essa semana nós temos aí novidades. Fique firme, né, pastora? É tempo que o Senhor escolheu para você fazer a diferença. Esse é o tempo que Deus nos escolheu, nossa geração, para enfrentarmos no poder e na autoridade do nome de Jesus e continuar expandindo o reino de Deus nessa terra. Pastora, Deus abençoe, abraço a todos. Amém. Quero pedir mais uma vez para a pastora orar, para encerrando aí para nós. Amém. Nosso abraço também à sua família e a todos os irmãos e irmãs da igreja. Amém. Pai querido, Pai amado, louvado e exaltado seja o teu santo nome, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas nesse tempo. Ó Deus, muito obrigado pelo culto dessa noite, obrigado, Senhor, pela palavra vinda do seu coração, pela participação da família que ministrou no início do culto, pela vida do pastor Richard, pela vida da sua família. Ó Deus, continua revestindo o teu servo no Senhor e na força do seu poder, liberando do trono da graça, palavra fresca, unção fresca sobre sua cabeça, sabedoria do alto na tomada de decisões. Senhor, esteja guardando teus servos, ó Pai, o teu servo, o pastor Richard, a sua esposa, os seus filhos. Ó Pai, esteja protegendo sua família, esteja protegendo a cada irmão e irmã da Primeira Igreja Batista de Realengo, esteja guardando, Senhor, esteja, ó Pai, ministrando tua paz, tua presença, tua graça em cada lar, ó Deus, sustentando a cada um dos irmãos nesse tempo econômico tão difícil, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, ó Pai. Esteja, Senhor, dando o pão de cada dia, dando tudo que é essencial, ó Pai, provendo tudo de que cada filho teu necessita, Senhor, não lhes deixando faltar coisa alguma. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ó Pai, no nome de Jesus, provê para cada um dos teus filhos cuidado, amor, acolhimento, graça, a paz que excede a todo entendimento, o pão de cada dia sobre a mesa. Senhor, supre todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Amém. Em nome de Jesus. Se une ali, Pai, nos seus lares nesse momento, mas que logo cremos, no nome de Jesus, retornarão ao lugar de culto deles ali em Realengo. Senhor, esteja abençoando. Amém. Cada irmão e irmã. Nós oramos a Ti, agradecidos por tudo que já tem feito, por seu cuidado e amor de Pai para conosco. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, pastora, para todos que estão conectados. Fiquem na paz. Bom final de domingo. Mais uma vez, feliz Dia das Mães. Fique com Deus. Tchau, tchau, pastora. Muito obrigado. Para você que ainda está conectado, pegue essa palavra. Não deixe ela ficar no vazio.
Como eu disse lá no início, quero mais uma vez te encorajar a compartilhar aí os links da nossa transmissão pelos seus amigos, seus parentes. É uma ótima oportunidade de estarmos compartilhando da palavra de Deus. Há um avanço enorme do Evangelho, pessoas têm aceitado Jesus, pessoas têm voltado para Jesus, pessoas têm encontrado alento, têm encontrado paz, têm encontrado consolo na palavra do Senhor nesse tempo tão difícil. Você foi chamado, como a pastora Ellen disse, nesse tempo para fazer a diferença. Então, vamos fazer a diferença. No momento que você compartilha o link, no momento que você dá uma palavra de consolo, de paz, no momento que você compartilha com os amigos como o culto tem sido maravilhoso, quando você entra ali no Zoom, com as famílias ali para compartilhar, você tem feito a diferença. Quero louvar a Deus pela vida da primeira de Realengo, que tem feito a diferença nesse tempo, tem contribuído, tem orado, tem chorado junto, tem sorrido junto. Então, quero louvar a Deus pela primeira de Realengo, pela sua vida também. Que Deus te abençoe. Ótimo final de domingo e que o Senhor continue derramando sobre a sua vida e sobre a sua casa ainda mais da graça do Senhor. Muitas saudades. Fique com Deus. Deus abençoe. Um beijo a todos.